Amém. Bom dia, amada e abençoada noiva de Cristo. Graça e paz a todos. Eu quero iniciar este momento louvando a Deus por este dia, por esta oportunidade de estar aqui sobre este altar, ministrando, a graça e a verdade de Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pela vida do nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo e toda a família apostólica. Eu quero louvar também, assim como os nossos bispos, diretores de missões, Bispo Daniel e Bispa Lídia, ao nosso amado Bispo Rai e toda a sua equipe de bispos, pastores, diáconos, ministros da Igreja Cristo Vive de São Paulo, a minha abençoada mãe, a pastora Ana Maria, meu marido, pastor Marco Aurélio, meus filhos aqui presentes e a todos vocês aqui, membros, deste santo ministério, desta igreja, e também aqueles que nos assistem através da internet. Bem-haja na vida de todos, e vamos agora todos crescer juntos na graça e no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Quero mais uma vez encorajar a você que nos assiste através do Facebook e do YouTube, que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe esta transmissão, para que a mensagem da graça de Deus, ela corra e se torne conhecida a toda criatura, amém? E iniciamos agora uma série muito importante, amados, de pensamentos de Deus, de mensagens à luz da graça de Deus, e que nos trará um grande conhecimento na graça e no conhecimento de Deus. Hoje o tema é: a boca está conectada ao coração. Vamos dizer isso, amados, digam: a boca está conectada ao coração. Amém. Então vamos à palavra do Senhor, lá em Lucas, no capítulo 6, 45, capítulo 6, versículo 45, que diz assim: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. A nossa boca, ela fala, e a nossa boca nos entrega. A nossa boca mostra com transparência o que tem no nosso coração. E o Senhor está nos chamando a rever estes preceitos, a rever estes conceitos, a rever o conteúdo dos nossos corações, para que a nossa boca, que está conectada ao coração, seja uma boca santa, que ela seja boca de Deus, que a nossa boca seja uma boca abençoadora na nossa própria vida e na vida também de todos aqueles que ouvirão o que sair da nossa boca, amém? Então vamos neste momento falar com Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus único e soberano, Pai amado, Deus grande, todo-poderoso, Senhor do universo, o Criador, Rei, Redentor, o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Na Tua presença, Pai, há alegria, na Tua presença há ações de graça, Senhor. E assim se encontra o povo que se reúne aqui neste dia, Pai, neste momento, para prestar a Ti o culto racional que lhe é devido e lhe dar o nosso melhor louvor, Pai. E sabemos que não sairemos daqui de mãos vazias, Pai, porque o que vamos receber é algo grandioso, Pai. É algo que marcará as nossas vidas, tamanha transformação que a revelação da Tua palavra efetuará em nós, Pai, e que sustentará a nossa vida para os dias que virão e para o resto das nossas vidas. Por isso, Pai, nós pedimos a Tua sabedoria, Senhor. Revela-te a nós, fala a cada coração, porque só a Tua palavra, Pai, é poderosa para transformar e edificar a nossa vida. Assim oramos em nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Louvado seja Deus, glórias a Deus. Amados irmãos, eleitos de Deus, pedras que vivem, pedras preciosas de um edifício que o próprio Deus está construindo, cuja base é Ele, e Ele mesmo segura, honra, fortalece e coloca as estacas e as estruturas neste edifício que cresce e que se torna indestrutível, que é a sua igreja aqui na terra. Então, começamos hoje a reproduzir, amados, estas 6
esta série com 6 mensagens, né? Onde Deus inspirou, né, a nossa saudosa Bispa Solange, que falou tão bem sobre este assunto e que nos fará compreender mais profundamente, né, sobre esta conexão da boca e do coração do cristão. A boca e o coração, amados, são 2 lugares onde se manifestam, onde aparecem, né? É de onde saem tanto a fé como a incredulidade. Também é no coração e na boca que se manifesta tanto o fruto do Espírito como as obras da carne. Então, antes de qualquer palavra sair pela nossa boca, nós precisamos compreender que ela foi gerada já no nosso coração, ela já foi gerada na nossa mente, nos nossos pensamentos. E essa coisa, amado, da pessoa dizer assim, eu disse sem pensar. Na verdade, isso é uma mentira, não existe. Ah, mas eu disse sem ter noção do que eu estava dizendo. Ok, tudo bem. Você pode não ter pensado que aquele não era o momento, né, para aquilo estar saindo da sua boca. Mas aquilo, para sair dos lábios, já foi concebido na mente. E é por isso que sai da boca. E na hora que sai da boca, pode realmente acontecer de não ter tido, né, uma reflexão do falar, mas forma, porque a boca só fala o que tem no coração, a boca só expressa aquilo que já está lá dentro da nossa mente. Então nós precisamos compreender essa fonte a jorrar, porque a boca é uma fonte que pode jorrar água doce e água amarga. Então, nós já aprendemos, né, lá no início da série, Cuidando dos Pensamentos, que esta palavra coração, ela tem significados diferentes. Dependendo do texto bíblico, né, dependendo do escritor de cada livro da Bíblia, a palavra coração não significa sempre a mesma coisa. Então, nós temos que ter isso muito claro, porque Jesus disse que a boca fala o que está cheio o coração. Mas que coração é esse que a Bíblia diz? Neste texto que lemos, né, que iniciamos a mensagem em Lucas 6,45, não está se referindo aqui ao músculo cardíaco. Na Bíblia, somente 2 ou 3 versículos falam de coração como músculo cardíaco, né? Quando, por exemplo, alguém foi ferido no coração, né? Quando pessoas morreram porque foram feridas literalmente no coração. Mas a palavra que sai da nossa boca e que vem lá do coração, que coração é esse? Porque o coração músculo não está cheio de palavras. Então nós precisamos antes compreender, né? E para quem já sabe, vai relembrar os diversos significados da palavra coração. Então, primeiro, o coração, ele pode significar na Bíblia sentimentos, pode significar emoções. Segundo, o coração pode significar na Bíblia mente, pensamentos e alma, né? O conjunto de personalidades, de vontades, de temperamento, de caráter, inteligência, raciocínio, intelecto. Então, às vezes, coração significa a mente, os pensamentos, a própria alma. E, em terceiro lugar, coração na Bíblia também tem o significado de espírito, daquilo que é a nossa essência, a nossa verdadeira identidade. Então, para que a gente entenda onde Deus quer nos levar, né, com este estudo durante os próximos cultos, você precisa primeiro compreender que a nossa boca, ela vai refletir ou coisas dos nossos sentimentos, né, que o nosso coração está cheio, quer dizer que as emoções e os sentimentos podem falar pela boca. Ou a nossa boca vai falar de coisas da nossa mente, né? Da nossa alma, ou seja, a nossa boca também reflete o que pensamos, o que imaginamos. Ou a nossa boca, ela vai falar daquilo que está no nosso espírito.
Então você precisa compreender que quando você abre a sua boca está conectada a um coração, que pode ser o que está nos seus sentimentos, ou o que está nos seus pensamentos, na alma, ou o que está no seu espírito. Portanto, todas as vezes que você abrir a sua boca daqui para frente, você precisa pensar agora que tudo aquilo que sair da sua boca vai estar conectado a um coração. Mas qual coração? Pode ser o coração emocional, ou sentimental, pode ser o coração mental, que é o racional, a alma, ou pode ser o coração espiritual. Então nós vamos ver na Bíblia, e com a revelação do Espírito da graça de Deus, nós vamos ver como esta palavra coração é diferente, E vamos ver alguns versículos em que a palavra coração aparece como sentimentos, E em outros textos aparece como pensamentos, mente, E em outros textos o coração aparece como espírito. Eu peço agora que os amados vão fazendo a marcação aí da divisão dos versículos, Especificando cada coração. E isso é muito importante para nós, porque se a nossa boca revela o que está no nosso coração, nós vamos ficar mais atentos a partir de hoje. Como também teremos a capacidade dada por Deus, pelo conhecimento, de entendermos, amados, quando ouvimos, palavras que saem da boca de outras pessoas também. A qual coração aquelas palavras que estamos ouvindo estão conectadas? Se aos sentimentos ou emoções, se aos pensamentos, ou da mente, ou se é do espírito. E isso é muito importante porque nós poderemos reagir. Nós poderemos ter uma atitude com mais firmeza em relação àquilo que ouvimos também. Se descartamos aquilo, se ignoramos, se retrucamos, se aceitamos, se rechaçamos, Por quê? Porque nós vamos entender o poder que tem a palavra que sai do nosso coração. E também o poder da palavra, de outras pessoas quando dirigidas a nós, que refletem aquilo que está no coração delas. Então, vamos ver alguns textos, que a palavra coração aparece como sentimentos, aparece como emoções. Então, iniciamos em Gênesis, no capítulo 50, versículo 21, que diz assim a palavra do Senhor: Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Então vejam que a palavra veio aqui como consolo para uma tristeza, veio como um consolo para uma amargura, para uma solidão, para um problema existencial. Então aqui nesse sentimentos ou emoções, porque a palavra veio consolar sentimentos. Em outro versículo, diz em Salmo, no capítulo 19, versículo 8, diz assim: Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Percebam que aqui está falando de alegria. E quando nos alegramos com a palavra do Senhor, estamos mostrando sentimentos, estamos mostrando as nossas emoções. Em Provérbios, no capítulo 13, versículo 12, diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Então, quando uma esperança vai sendo adiada, quando eu estou esperando alguma coisa e aquilo é adiado, diz que o meu coração adoece. Não porque eu venha a ter problemas cardíacos, mas é que os meus sentimentos adoecem, Eu vou me tornando uma pessoa triste, uma pessoa fria, uma pessoa fechada. Eu vou ficando com as minhas emoções doentes à medida que uma esperança vai sendo adiada. Diz em Mateus 19, versículo 8, Respondeu-lhes Jesus: Por causa da dureza do vosso coração
é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Então, amados, aqui alguns fariseus estavam perguntando para Jesus se podia ou não divorciar. E Jesus, então, responde para os fariseus, né? Por causa da dureza do vosso coração. Está falando da dureza dos sentimentos. Por causa da dureza do vosso sentimento, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, Jesus estava explicando que o divórcio acontece porque os sentimentos estão duros, embrutecidos, né? Não há mais emoções saudáveis, as emoções estão ruins, as emoções estão feridas, enraivecidas. Ou seja, aquilo que era amor antes, né? Que era um sentimento bom, se tornou às vezes em ódio, em sentimento de raiva, de esfriamento, de aversão, de contenda. Diz em Atos, no capítulo 7, versículo 54, ouvindo eles isto, enfureciam-se no coração, né? Percebam aqui novamente falando de sentimentos. Enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Então aqui esta passagem está falando de Estevão, né? Estevão estava prestes a morrer e ele estava pregando ainda Jesus. Ele estava falando da graça de Deus. E os fariseus, ouvindo Estevão, diz que enfureciam-se no coração, né? Eles sentiam, o que eles sentiam eram sentimentos ruins, né? De fúria, de ódio, de raiva. Por isso estavam consentindo, né, que ele fosse morto ali, apedrejado à vista de todos. Também diz em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 23, que diz assim: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Então, o Senhor, ele sonda as mentes, que são os pensamentos, né, que são os seus pensamentos, e o Senhor sonda os corações, aqui que se refere a sentimentos, né? Ele sabe qual é o sentimento que cada um tem no seu coração. E ele continua: e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então, essas só são algumas, né, das inúmeras passagens que a palavra coração aparece como emoções, como sentimentos. E por que nós precisamos conhecer isto, amados? Porque nós acabamos de ver, né, que há sentimentos bons e sentimentos maus. Vimos passagens, né, falando de consolo, de alegria, de que há regozijo e felicidade no coração, assim como também há ira, a raiva, a ódio. E a nossa boca vai falar do que está cheio o nosso coração, né? Que às vezes esse coração é de sentimentos. A nossa boca vai trazer, né, esses sentimentos bons ou ruins quando elas se abrem, quando elas verbalizam. Então nós precisamos conhecer quais são as fontes que jorram da nossa boca. Agora vamos ver algumas passagens, né, onde esta expressão coração aparece agora como mente, amados, como pensamentos, como alma. Então, veja lá em 1 de Reis, no capítulo 11, versículo 4, que diz assim: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. E esta aqui é uma história triste, amados, e trágica. Aqui está falando de um rei, o sábio Salomão, né, que na sua velhice ele ficou gagá, mas gagá da mente. Porque sendo já velho, as suas mulheres, que eram muitas, né, lhe perverteram o coração, lhe perverteram a mente, lhe perverteram os pensamentos. Para quê? Para seguir outros deuses. Percebam que
uma pessoa que segue outros deuses, ela não foi pervertida nos sentimentos, mas ela foi pervertida nos pensamentos. Alguma coisa aconteceu ali na mente que ela decidiu, seguir por caminhos escusos e escuros. Então, os pensamentos de Salomão tinham sido pervertidos. E ele então estava fazendo aquilo que as suas mulheres, que eram ímpias, estavam o levando a fazer. Podemos ver também em Jó, no capítulo 15, versículo 35. Concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, pois o seu coração só prepara enganos. Então, um coração que prepara enganos e que concebe a malícia, isto tudo é na mente que acontece. E o resultado de uma malícia mental é a iniquidade, é o pecado. Por quê? Pois o seu coração só prepara enganos. Ou seja, é quando a pessoa fica ali maquinando. E onde é que está a maquinação dos erros, dos enganos, das malícias? Na nossa mente. Então, nós estamos aqui lhes mostrando, o coração como mente, como pensamentos. Diz também no Salmos 53, versículo 1, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então, o insensato, ele pensa, ele diz com a sua mente, não há Deus. Não é que ele tem um sentimento de que não há Deus, mas é que lá dentro da sua cabeça ele pensa que não há Deus. E porque ele pensa que não há Deus, continua o versículo, corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Então tudo, amados, começa na mente. E essa é a outra forma, da Bíblia usar a palavra coração, referindo-se à mente. Também diz no Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então, vamos contar, amados, os nossos dias para alcançarmos mentes sábias. Por quê? De onde vem a sabedoria? A sabedoria, ela vem da mente. Eu penso no que eu preciso fazer, naquela escolha, na minha decisão, numa atitude que eu tenho que tomar, numa situação problemática, como é que eu devo me posicionar? Tudo isso eu penso com a minha mente. Então, o meu coração, ele se torna sábio à medida que eu aprendo a viver cada dia na palavra do Senhor. Diz em Salmo 119, versículo 11, guardo no coração as tuas palavras, E às vezes a pessoa acha que guarda aqui no coração músculo, dentro do peito, só que não. Mas aonde é que são guardadas as palavras do Senhor? É na mente, porque as palavras do Senhor, se as palavras do Senhor não tiverem, na minha mente, não estiverem na minha mente, eu não tenho, sentimentos. Então eu não tenho sentimentos e nem atitudes, mas elas ficam guardadas no meu coração, mente, para não pecar contra ti, disse o salmista ao Senhor. E aonde é que eu lembro, que fazer ou pensar alguma coisa, que isso é uma transgressão? Aonde é que eu lembro de tudo isso? É na minha mente, é nos pensamentos, está lá gravado. Também diz em Provérbios, no capítulo 2, versículo 2, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. Vou ler novamente. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. Então, se o coração é inclinado ao entendimento, significa que eu entendo com a mente, com o intelecto. Então, o meu coração pode ser a minha mente. Depois, em alguns momentos, este coração pode ser os meus sentimentos, as minhas emoções, mas na maioria das vezes, amados, na Bíblia Sagrada, o meu coração está na mente. E a minha boca vai refletir o que está na minha mente, no meu coração. Também diz em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar,
guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, não é dos sentimentos e nem das emoções que procedem as fontes da vida. Porque se você viver por sentimentos e emoções, você vai se machucar. Porque o coração, o sentimento, ele é enganoso. O coração do homem é enganoso. Agora, o coração que tem fontes para a vida é a nossa mente. É aqui no meu coração, mente, né, nos meus pensamentos, que eu tenho que guardar as coisas que Deus me dá para proteger a minha mente. Porque quando eu precisar de alguma saída, né, de uma saída, é do meu coração, mente, que virá a saída daquilo que eu estou guardando do Senhor, da palavra do Senhor. Também diz em Mateus, no capítulo 5, versículo 28, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E aqui também não é sentimentos, amados. O adultério, ele primeiro acontece na nossa mente, nos pensamentos. Então, na lei, né, Jesus estava explicando que aquele que fosse pego em flagrante adultério, esse seria considerado adúltero, né? Então, a pessoa que fosse vista, né, adulterando, a pena para ela na lei era ser apedrejada até a morte. Mas como Jesus explica, né, a questão do adultério na graça de Deus? E a coisa aqui é mais profunda, porque Jesus disse, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, né? E a intenção, amados, não é a emoção e não é sentimento, mas é uma intenção de possuir, é uma intenção de tomar para si, de fazer algo que não é devido, né? Uma intenção pura que acontece no coração, na mente, né? E se um homem tem pensamentos impuros com uma mulher, ele já adulterou com ela. Já é um ato de pecado, já é carne. Então, amados, nós temos que ter atenção, porque aquilo que sai da nossa boca podem ser atitudes espirituais ou elas podem ser atitudes carnais. Porque o fato de você falar também já é uma atitude. Quando você fala, você está formalizando algo que está em alguma parte do seu coração, ou mental, emocional ou espiritual. Então, você precisa entender que quando a boca fala, ela vai falar de um desses corações. E agora, nós vamos ter sempre, né, esse termômetro, né, para entender como é que nós temos que falar corretamente. Quando é que nós temos, né, que refrear a nossa língua. Por isso o salmista disse lá no Salmo 141, versículo 3, põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Porque o salmista ele sabia do perigo, né, do que podia estar na mente, ou nas emoções, ou no espírito, né, e aquilo que saía pela boca. Então, vamos continuar vendo o coração na Bíblia com o sentido de mente, de pensamentos, de alma. Vejam o que diz lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 19, que diz assim, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, né? Então tem gente que ouve a pregação e não compreende. E diz que vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então percebam que se a pessoa não compreende, não compreendeu, é porque foi semeado ali só no nível da mente. E mesmo ela não compreendendo nada, a palavra está ali na sua cabeça. Mas aí se ela não entende nada, né, não passa para o espírito, vem o maligno e tira e diz que este é o que foi semeado à beira do caminho, né? Esta é uma daquelas sementes que Jesus explicava em uma das suas parábolas, né? Diz também em Mateus, no capítulo 15, versículo 19, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, lembram que no início, né, eu disse que quando nós falamos alguma coisa, aquilo já foi gerado, mesmo que sem pensar se era o momento certo de falar, ou mesmo em atitudes, né, e a pessoa
se envolve, né, num adultério, numa questão de prostituição, ou num furto, ou em um falso testemunho, ou em uma mentira, uma blasfêmia, e a pessoa diz: mas eu falei sem pensar, eu fiz sem pensar, eu me envolvi com aquela pessoa sem pensar. Ouçam, não é sem pensar, porque a palavra diz que é do coração mente que procedem os maus desígnios. A procedência é da mente, já estava lá na mente. E essa é uma procedência carnal. Então agora nós começamos a entender que na mente há uma luta entre o eu carne e o eu espírito, a mente humana e a mente de Cristo, o velho homem e o novo homem em Cristo. Como também nos sentimentos há uma luta da carne com o espírito, e também no meu espírito há uma luta, né, do meu espírito que está perfeito, com tudo o que a minha carne, né, que é a minha mente, os meus sentimentos, quer fazer sem Cristo, quer fazer quando ela não está dominada pela palavra. Então, amado, toda a nossa luta, ela começa dentro de nós. Diz que certa vez, alguns fariseus e escribas estavam dizendo a Jesus, né, que os seus discípulos eram meio porquinhos, né, que eles transgrediam a tradição porque eles não estavam lavando as mãos para comer. Porque lavar as mãos, né, e os pés para os judeus não era só apenas uma questão higiênica, né, mas era uma questão religiosa, né, de purificação. E Jesus diz para eles: vocês estão preocupados com estas coisas, né, mas o problema não é o que entra pela boca, mas o problema é o que sai da boca. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas é o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Por quê? Porque é lá dentro de nós que tudo acontece. Ou é no coração mente, ou é no coração emocional, ou no coração espiritual. É um desses corações que saem as palavras e que saem também as atitudes, né, os nossos posicionamentos e tudo que nós fazemos. Diz em Lucas, no capítulo 2, versículo 51, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso, né? Aqui está falando de Jesus, quando ainda era um garoto. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Então, Maria ia observando tudo, ia guardando tudo na mente. Ela ia olhando, né, como Jesus se desenvolvia, como Jesus se comportava no meio dos mestres, enfim. Ela guardava tudo no seu coração, mente. Também diz em Atos, no capítulo 4, versículo 32, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Então aqui está falando da igreja primitiva, e diz que eles iam crendo, e era um o pensamento, né, que diz que é o coração, era um o pensamento e a alma. E a alma aqui, amados, ela já engloba pensamentos, vontades, sentimentos, e esse coração que era um só pensamento, quando se pregava na igreja primitiva e as pessoas se convertiam, eles ficavam com a palavra. E aquilo que os apóstolos diziam, né, era daquele jeito e ponto, ninguém pensava diferente. E se tinha, né, uma direção a ser seguida, eles iam, né, todos numa só direção. A igreja não ficava dividida, né, ninguém pensava diferente. E diz que era uma multidão, amados, com um só pensamento. E diz que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Também diz em Atos 16, 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então, o Senhor não abriu o coração emocional de Lídia para entender, porque sentimentos, amados, não salva ninguém. Quantas são as pessoas que vêm da lei, né, da tradição? Quantas são as pessoas que vêm, né, da lei, da tradição, e
acha que um culto só é bom só se a pessoa se arrepia, ou só se a pessoa chora, né? Ou se tem lá gritaria, e a pessoa diz, esse culto nem foi tão bom, eu nem chorei. Hoje não tinha poder naquela igreja, eu nem senti calafrios. Então, isso tudo é alma. Emoção é sentimento, e sentimento não salva. Emoções não mostram espiritualidade. É verdade, sim, que a espiritualidade ela pode, sim, se expressar através da emoção. Mas a emoção pura e simples não é sinônimo de espiritualidade. Percebam, né, as muitas técnicas, né, de comunicação que fazem aí fora em muitas igrejas, que são técnicas de indução em massa, onde as pessoas choram, têm calafrios, se arrepiam e até falam que viram o diabo. E isso tudo é alma, é emoção, e não tem nada de espiritualidade nisso. Então diz que Lídia, ela estava ouvindo uma pregação de Paulo, e diz que o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. E aqui o coração é mente que está falando. Porque primeiro, se o Senhor não abrir o coração, não entende, não atende e também não recebe nada da pregação, se o Senhor não abrir a mente. Segundo, quando diz abrir o coração, não é que Lídia se emocionou com a palavra, mas é que ela entendeu e atendeu, ou seja, ela entendeu e se abriu para aquelas verdades. E isso só pode acontecer no nível da consciência, da mente, né, dos nossos pensamentos. Então, antes do evangelho ser emoção, amados, o evangelho é muito mais espírito e passa sim pela nossa mente. Porque se você não compreende a mensagem, como é que você pode crer? É quando, por exemplo, né, um bêbado quer entrar aqui na igreja, né, sentar e assistir um culto. Só que a maioria das vezes, ele vem perturbar o culto. Perturba as pessoas que estão prestando o seu culto a Deus na igreja. E se a igreja bate palmas, né, ou louva e dá glórias a Deus, o bêbado também, ele faz festa, né, mas ele não entende nada. Então, a igreja, ela tem sim que orar por ele, dar alimento, se possível, né, para baixar aquele teor alcoólico, dar uma Bíblia, dar um livro, né, e pedir para que ele volte são, para que ele possa compreender se Deus lhe abrir o coração, se Deus lhe abrir a mente, se Deus lhe abrir o entendimento para compreender, né, as coisas de Deus, porque uma pessoa bêbada não compreende nada. Então eu guardei uma frase, né, que a nossa querida pastora Cristina da Cristo Vive de São Paulo, ela me disse assim, e eu achei muito importante. Ela disse que a igreja, ela é aberta ao público, ela não é pública. Então, é nosso dever zelar pelo bem-estar daqueles que se deslocam, né, para estarem aqui na igreja e que querem louvar, né, adorar e prestar o seu culto a Deus. Nós temos que zelar aqui pela ordem, pela decência. Então, amado, para o Senhor abrir o coração, para a pessoa entender e atender, ela precisa pensar. Vocês estão aqui, vocês estão pensando no que eu estou dizendo. Porque se você se desligar, né, do que eu estou dizendo aqui e ficar com a mente voando, vagando, né, e pensar em uma outra coisa, a hora que você vai embora do culto não aconteceu nada. Porque tudo passa pela mente, por isso nós temos aqui um culto racional. Ora, se não passasse pela mente, eu não precisaria escutar uma mensagem, eu não precisaria entender a mensagem. Então, se você não está entendendo a mensagem, não vai acontecer nada. A mente não pode estar vazia. A sua mente precisa também ter este exercício da fé, da palavra, né, do raciocínio. É para ser assim. Às vezes as pessoas confundem, né, essa questão de serem pessoas espirituais, né, achando que vivem em espírito, né, mas a verdade é que estão vivendo em um êxtase, né, com a mente vagando, voando. E ser espiritual é diferente, amado. Ser espiritual é você praticar aquilo que Deus colocou como talento e obrigação para você praticar em todas as áreas da sua vida. É você ser um cumpridor, é você ser honesto, fiel, firme, dar o melhor de si.
Isso é ser espiritual, não ficar olhando, né, as nuvens no céu com a mente voando. É ter atitudes. Diz Romanos 10, versículo 8. Porém que se diz, a boca está perto de ti, na tua boca e no teu... Perdão, ele errado. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, a palavra antes de cair no espírito, ela está onde? Perto de ti, na tua boca e no teu coração. O que significa que primeiro a palavra se processa na nossa mente e na nossa boca como confissão. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, esse coração não pode ser sentimento. Quando diz nem jamais penetrou em coração humano, é que não pode ser concebido pelo homem na mente. Por isso Paulo disse lá em Efésios, né? No capítulo 3, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, quer dizer que cada um de nós, segundo a nossa capacidade humana, nós temos a capacidade de pensar e pensar além, né, do que pedimos. Nós podemos voar com os nossos pensamentos, mas o Senhor, né, Ele vem e diz, né, em 1 Coríntios 2:9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, ou seja, neste nosso pensamento que é muito criativo, que é capaz de voar, diz que jamais penetrou nestes nossos pensamentos o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque Deus, amados, Ele é imprevisível e Deus é sempre mais. Então, amado, por mais que você seja criativo nos seus pensamentos, não entrou ainda no seu coração pensamento o que Deus tem preparado para você, amém? Então, recebam em suas vidas algo superior, além, né, de tudo que você já pensou, porque Deus tem muito mais, e Ele fará mais, e Ele lhe surpreenderá, amém? Então, agora nós vamos ver algumas passagens em que coração é também o nosso espírito. Façam a divisão aí na sua apostila, amado. Então, quer dizer que a nossa verdadeira identidade, que é espiritual, né? Porque nós fomos criados em espírito antes da fundação do mundo, né? Somos a imagem e a semelhança de Deus em espírito. A Bíblia também traz, né, espírito como coração. Vejam em Jeremias, no capítulo 31, versículo 33, que é uma profecia para nós, né, para o novo pacto, e também uma profecia que é citada por Paulo em uma de suas cartas, que diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Então, quer dizer que quando o Senhor te revela, quando o Senhor lhe fala, né, quais são as regras dele, Ele as imprime na mente. E por que Ele as imprime na mente? Que é para você não esquecer. Vocês sabem que tudo que está na mente a gente não esquece. Pode ser que fique distante, né, por um tempo. Por exemplo, né, quando você vive, né, momentos com seus filhos ali na questão da escola, você participa dos estudos, né, e você se lembra de coisas que você também já leu, da sua sala de aula, né, das professoras que você já teve, se você ia bem ou não naquela matéria. Então, tem coisas que nós vivemos e que já passou muito tempo e a gente nem fala mais sobre isso. Parece que está esquecido, mas está tudo lá gravado na nossa mente, não se perde. Então diz que o Senhor, Ele firma a aliança, e na mente
lhes imprimirei as minhas leis. Para quê? Para não esquecer. Então, vocês estão ouvindo essa pregação e essa palavra vai passar pela sua mente. E quando você vai embora, temporariamente você pode apagar isso. Mas se você teve um entendimento, jamais isso pode ser apagado da sua mente. Está impresso lá na sua mente. E ele continua: também no coração lhas inscreverei. Então, Deus não coloca as leis nos sentimentos. Então, o coração aqui significa no espírito, né? O Senhor imprime as suas leis, ele inscreve as suas regras na mente e no coração espírito, né? E ele diz: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Diz em Mateus 22, versículo 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, ouçam, amados, o amor que Deus quer não é o amor natural do homem. Mas que amor é esse que Deus quer? É o amor ágape, né? Que é o amor verdadeiro. Pensem. Jesus disse que nós podemos o amar, porque Ele nos amou primeiro. E com que amor Jesus nos amou? Ele nos amou com amor ágape. E com esse amor que Ele nos amou, Ele diz que nós podemos também amar, porque este amor está na nossa vida, porque Jesus é amor e Ele está em nós. Portanto, nós temos a capacidade de amar com este amor ágape. Mas vejam, amor é um sentimento? Sim. Mas esse amor ágape é um sentimento que vem do coração, emoção? Ou é um amor que é dom de Deus, que é fruto do Espírito de Deus? Então o amor ágape é fruto do Espírito de Deus ao nosso espírito. Por isso diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aqui não é emoção, porque do contrário o ímpio também tem emoções fortes. E ele não poderia amar a Deus de todo o coração, porque esse amor verdadeiro é fruto do Espírito. E o ímpio não tem Espírito, ele não pode amar a Deus. Então nós, filhos de Deus, que fomos criados à imagem e semelhança, podemos amar a Deus, porque o amor de Deus foi derramado em nossos espíritos. E o amor ágape é o amor que vem do Espírito. E ele diz que é para amar com todo o seu coração, espírito, de toda a tua alma, né? E agora sim, né? Além de você amar com o amor ágape, que foi derramado por Deus no seu espírito, agora você vai amar sentindo este amor, né? E de todo o teu entendimento, você vai entender esse amor. Então, o coração neste texto se refere ao nosso espírito. Vejam novamente em Romanos 10:10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então aqui, coração é espírito, porque emoção e sentimento não crê, não tem fé. A fé, amados, é dom de Deus, portanto a fé é do Espírito. A fé natural, qualquer ímpio tem, ela é lógica, ela é uma fé na mente. Mas a fé espiritual, que é dom de Deus, ela vem do Espírito de Deus ao nosso espírito, porque o dom é de Deus e o Espírito já fez morada em nós e veio com todos os dons. Então, é com o dom da fé que se crê para a justiça. Então, é com o Espírito que se crê para a justiça, para a salvação. E depois aquilo que acontece no meu espírito, a minha boca reflete também. Amém? De 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, amados, em que parte de você Jesus está? Na sua alma, no seu corpo ou no seu espírito? Jesus está no seu espírito, no nosso espírito. Então, Jesus nos tirou das trevas
e nos deu vida, fomos transportados, das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele resplandeceu o nosso espírito que era morto, para a iluminação do conhecimento pleno de Jesus. Se Deus não resplandece o coração, o espírito, não há salvação, não há conhecimento, não há entendimento, não há coisa nenhuma. Diz em Gálatas 4, versículo 6, e porque vós sois filhos, digam, graças a Deus. Digam, porque eu sou filho. Amém, graças a Deus, porque eu sou filho, E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, Então Deus enviou o seu Espírito Santo ao nosso espírito com todos os dons. E um deles é o dom da fé para crer em Deus e nas coisas de Deus. E por isso nós podemos clamar, Abba Pai, amém? Então Deus enviou o seu Espírito no nosso coração, espírito, Não é mente, não é emoções e não é corpo. Diz Efésios, no capítulo 1, versículo 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, Então, como é que você sabe as coisas que você sabe hoje? Porque o seu coração, o seu espírito foi iluminado. Ele tem olhos que não são os seus sentimentos, também não são os seus pensamentos. Não é que o seu espírito, que o seu espírito ele foi iluminado, ele foi vivificado para saberdes destas coisas que são espirituais. E as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então, este coração aqui também é espírito. Diz Efésios 3,17, e assim habite Cristo no vosso coração. E onde Deus habita, amados? Deus habita no nosso espírito, não é nos sentimentos, porque os sentimentos são enganosos, é carne, e Deus não quer nada com a nossa carne. Então, assim habite Cristo no vosso coração pela fé. E aqui está um fruto do Espírito de Deus no nosso espírito, E quando nós cremos, o Senhor veio habitar no nosso espírito e diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele e continua estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então aqui também este coração é espírito. Diz também em Efésios 5,19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando. Então vejam aqui, amados, como é o perfeito louvor, Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. E aqui acontece muita confusão, porque as pessoas pensam que elas têm que louvar chorando, que elas têm que louvar tendo arrepios ou outros tipos de sensações, senão não é louvor. Mas ele diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então, quando a gente louva, esses cânticos, eles podem ser mentais, eles podem ser emocionais, ou eles podem ser espirituais. Depende de como você louva usando estes cânticos. Mas a Bíblia diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que são aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, cantar cânticos, adorar, louvar verdadeiramente, tem que ser com o espírito. Então, quando você louva verdadeiramente em espírito, o seu corpo, a sua mente, as suas emoções, de acordo com o seu temperamento, vão expressar essa adoração de alguma forma. Então, às vezes, tem algum irmão na igreja, que é menos expressivo, que fica mais quietinho. Isso não significa que ele não está louvando verdadeiramente, o Senhor no Espírito. Entendam que a expressão das nossas emoções não é termômetro para apontar quem está e quem não está louvando a Jesus em espírito e em verdade. A igreja precisa entender isso. O nosso modelo é Jesus Cristo e não o irmão que está ao nosso lado. Mas, por outro lado,
Você também não pode pensar assim, bom, se é pelo Espírito, então eu também não vou precisar expressar nada. Não pense assim, porque Deus ele te deu um corpo para ser, né, a expressão dele aqui nesta terra. E em todo o seu ser, no corpo, na alma e no espírito, você tem sim que glorificar a Deus. Então, às vezes, é um pensamento endurecido, né, que não deixa a pessoa... É um pensamento endurecido que não deixa a pessoa bater, às vezes, palmas. Talvez é um sentimento de vergonha, né, que te impede de expressar o seu louvor, né, a Deus com gestos. Então, eu não estou aqui falando que você tem que louvar igual ao irmão do lado, né, que talvez tenha um temperamento mais expressivo, que grita, né, que pula, que dança, enfim. Se você não é um desses, tudo bem. Mas você também não tem um temperamento de morto, porque Deus te deu vida e vida em abundância. Então, o nosso corpo, ele expressa. E quando uma música toca, o seu corpo sente, né, uma pulsação que nos faz balançar. É algo espontâneo, é gostoso. E se você não é daqueles que vibram, né, falando alto, que pelo menos possam dar glórias a Deus, dizer aleluia, bater palmas. Amém? Você pode ser diferente. Porque se vier do coração o espírito, é essa adoração que o Senhor procura, amém? Mas não pode agir como um morto. O seu corpo tem que expressar aquilo que é devido a Deus, amém? E talvez você diga, mas Deus ele sonda os corações. Sim, é verdade, Deus sonda os corações, mas ele te deu um corpo, colocou sentidos, colocou sentimentos para você usar tudo isso para ele. Porque... aí, né, não será carne, será espírito. Então, não julgue os irmãos, mas olhe para você e veja se você está em espírito, louvando e adorando a Deus. E naquilo que é a sua maneira, né, de se expressar, faça o melhor, porque é por Deus e para Deus. Então, o seu melhor e o meu melhor podem ter expressões diferentes, mas tem que ser o melhor, amém? Então, é preciso que vocês entendam, né, estes textos, né, para o que vamos receber nas próximas mensagens, porque nós vamos falar de boca, e a nossa boca vai estar expressando o que está cheio o coração, que pode ser o coração espiritual, expressando ali os frutos do Espírito, pode ser o coração mental, né, a boca vai falar, né, o que estamos pensando, e o coração emocional, né, onde a boca vai falar o que estamos sentindo. Diz em 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo 22. 1 de Pedro 1, 22, ele disse, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Então, notem aqui, amados, que a alma pode sim ser purificada, mas o espírito, só Jesus pode fazer a obra. Jesus purifica o nosso espírito com a presença de Deus e se manifesta então a salvação. E eu posso crer e eu confesso Jesus e o meu espírito está vivificado, purificado, completo e perfeito. Mas e a sua alma? Como é que uma alma é purificada? E alma não é espírito, é diferente. Mas ele explica, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Então ouçam, para a sua alma ser purificada, as suas emoções, as suas vontades, os seus sentimentos, os seus pensamentos, o seu intelecto, o seu temperamento, a sua personalidade, o seu caráter, né? Todo esse conjunto do que é alma, para ser purificado, você precisa apenas obedecer à verdade. A obediência à palavra de Deus traz purificação à alma. E ele continua, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Então, é amor não fingido, porque agora o seu espírito ele está perfeito e completo em Cristo. E a sua alma foi aperfeiçoada pela verdade quando você pratica a palavra. Logo, o amor, ele não é fingido. Então, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então, esse amor que o Senhor fala, que não é fingido, nós já vimos que é o amor ágape, que é o amor que é fruto do Espírito. E esse amor não é fingido, porque ele é um dom
do Espírito de Deus, ele é um dom do Espírito Santo ao nosso espírito. Então, este amor com que a gente é capaz de amar o irmão, independentemente da carnalidade dele, o amor que supera, né, essa carnalidade, só pode ser o amor ágape, que é um dom de Deus e que vem do coração espírito, amém? Então, às vezes, a gente vê pessoas que já pisaram tanto na bola, né? Já fizeram e disseram, erraram, né? Pisaram, ofenderam, mas ainda pessoas que conseguem sentir amor, né? E compaixão por elas. E esse amor ardente é o que vem do coração espírito, que só Deus pode nos dar, amém? Que é o amor ágape. Diz em 1 de Pedro 3,15, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, há esperança no meu espírito, no seu espírito. Quando eu vou, né, responder a alguém a razão da minha esperança, eu não vou responder coisas do meu intelecto, mas essas respostas vêm do espírito. Não pode vir do que você aprende na escola ou que você aprende na faculdade, porque essa sabedoria não serve. Então, quando Cristo é santificado no nosso coração e espírito, quando alguém pedir a razão da nossa esperança, né, sobre o porquê que você louva, né, o porquê que você dizima, ou porquê que você vai à igreja, porquê que você não fica em casa, então a sua resposta ela vem do espírito. Vem uma resposta daquilo que é Cristo santificado na sua vida. Então, por que nós precisamos saber isso, né, muito bem e identificar de qual coração está se falando? Porque nós somos salvos, o nosso espírito está perfeito, está completo, Jesus está nele e fez em nós a sua morada. E agora nós temos que prestar atenção nesta nova forma de viver. Nós continuamos, amados, a viver num corpo que tem emoções e sentimentos, que tem vontades, que tem pensamentos e que também tem uma boca que vai expressar tudo isso. Diz João no capítulo 1, versículo 3, 1 de João, capítulo 3, versículo 9, ele diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. E essa é agora a nossa nova vida, amados. Se eu não vivo mais na prática do pecado, significa que eu não vivo na prática do pecado mental e nem na prática do pecado emocional, né, das minhas vontades e de tudo aquilo que é a minha alma. E ele continua, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, nós somos salvos, nós somos nascidos de Deus. Nós não podemos mais ser, né, quem nós éramos no passado. Eu não posso mais pensar da mesma maneira que eu pensava no passado. Eu não posso mais sentir da mesma maneira que eu sentia no passado. Como eu não posso mais falar da mesma maneira que eu falava no passado. Porque tudo que eu fazia, tudo que eu sentia, tudo que eu pensava e falava no passado era reflexo do meu pensar errado, do meu sentir errado, era reflexo da minha vida que era guiado pelo príncipe das potestades do ar, que era quando eu ainda estava no império das trevas. Porque, amados, antes de sermos salvos, nós fazíamos a vontade de Satanás, andávamos segundo ele e éramos como os demais, filhos da ira. Então, se hoje eu sou salva, eu não posso mais aceitar, né, como eu vivia no passado, porque agora Cristo fazendo morada em mim, Satanás não tem mais vez na minha vida, Satanás não tem mais vez nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, não tem mais vez na minha boca, eu não posso dar brecha para isso. Então digam, amados, Satanás não tem mais vez nos meus pensamentos. Digam, Satanás não tem mais vez nos meus sentimentos. Digam, Satanás não tem mais vez na minha boca. Amém. Então, amado, como se processa essa salvação que estamos vivendo? Porque Deus deixou uma maneira dessa salvação se manifestar. Vejam lá em Romanos 10, 9, que diz assim:
Se com a tua boca, né, vejam aqui a importância que Jesus dá à nossa boca. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração, percebam que a boca e coração andam conectados. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, primeiro eu tenho que crer, e crer é pelo Espírito. E depois eu expresso com a boca o que tem no meu espírito. E eu expresso com a boca aquilo que eu estou crendo. Então, esse coração é espírito, porque crer é do Espírito. Eu só posso crer em Deus com o meu espírito pela fé, que é um dom de Deus. Então, se eu creio no meu espírito, então agora eu tenho que confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. E é assim que a salvação se manifesta. Diz no versículo 10, porque com a salvação, com o coração se crê para a justiça, e esse coração também é espírito, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, vocês sabem que a salvação é por graça nesta nova aliança. O justo vive por fé, disse Paulo. E salvação se manifesta pelo dom da fé. Eu creio, né? E crer é do Espírito, e eu confesso. E o confessar é com a minha boca. Amém? Diz 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 3. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então vejam aqui a importância da nossa boca. E porque o Espírito Santo está no nosso espírito, por isso eu posso crer. E por isso eu também posso falar que Jesus é o meu Senhor. Então a salvação, ela se manifesta com Deus usando o coração, o espírito, e a boca manifestando a confissão daquilo que eu creio com o espírito. Atenção, igreja, porque toda a nossa vida a partir da salvação deve ser vivida usando o espírito e a confissão. O espírito e a boca, né? O eu espiritual e a minha boca, né, para expressar todo o meu eu espiritual, ou seja, a boca deve permanecer conectada ao meu espírito. Se a minha boca permanecer conectada somente à minha mente, eu vou falar tudo o que vem à minha mente, e na minha mente vem um monte de coisas que não passa pelo meu espírito, que são coisas que eu leio, coisas que eu assisto na TV, coisas que eu vejo, que eu ouço, tudo isso fica, né, na minha mente gravada. E se a minha boca também só falar o que eu penso, eu só vou falar daquilo que são conceitos deste mundo, né? Eu vou dizer o que o jornal diz, eu vou dizer o que o vizinho diz, o que a escola diz, né? Eu vou dizer o que eu vi naquele filme, naquela novela, eu vou dizer os conceitos, né, que os meus pais me ensinaram, que às vezes não são conceitos espirituais, eu vou falar só de coisas mentais. Agora, se a minha boca também só estiver conectada a sentimentos, um dia eu vou falar coisas alegres, um dia eu vou falar coisas felizes, já no outro dia eu posso falar de coisas tristes, né, aborrecidas, eu vou refletir, né, a minha ira através de palavras, e nós vemos muito isso, né, as pessoas xingando, né, denegrindo, pessoas que ficam murmurando, e estão aí fora pessoas falando tantas bobagens, né, porque a boca está só conectada às emoções. Existem aquelas pessoas que falam um monte de bobagens, né? E que dizem que isso, né, é uma expressão de alegria. Existem aquelas pessoas que falam, né, que quando falam, elas choram. Então, esta boca está conectada a sentimentos, né, que podem estar feridos, né? Elas têm lembranças, né, que são feridas. E qual é, então, a boca perfeita? É aquela boca que fala conectada ao Espírito. Essa é a boca que fala perfeitamente, porque a boca que fala do que o Espírito está cheio, ainda que a gente fale com emoção, ainda que a gente fale racionalmente, você não erra, porque a perfeição de Cristo está no nosso espírito. Então, quem vai prestar mais atenção, quem vai pensar mais, né,
quando abrir a sua boca a partir de hoje. Às vezes nós vemos irmãos, né, casais, pessoas que eram amigas, um acusando o outro. Por quê? Porque a boca está conectada a fatos, né, que estão guardados na mente e as emoções que estão totalmente feridas. E às vezes não tem nada de espírito ali. Em compensação, há pessoas espirituais, né, onde a boca está conectada ao espírito e que essa pessoa também pode estar ali com as emoções feridas em relação a outra pessoa, mas a forma de falar dela é diferente. Ela pode, né, até dizer que está ferida, sim, que não consegue compreender o outro irmão, mas porque a boca fala o que está conectado ao espírito, né? Ela diz que acredita que Deus pode mudar esta situação, que ela quer buscar uma direção no Senhor. E essa é a boca falando conectada ao espírito, ainda que entenda que há uma situação grave, né, que os sentimentos estão machucados, mas ela consegue ter um domínio próprio, ela consegue ter equilíbrio, ela consegue ter mansidão, porque tudo isso é fruto do Espírito que está no espírito dela e ela vai refletir isso pela boca. A gente não pode, amado, sair abrindo a boca e falar de qualquer jeito. A palavra diz que quanto mais sábio um homem fica, menos ele fala. É melhor ouvir. E claro, isso também não significa que ninguém vai mais falar nada, né? Mas você vai agora ter o cuidado de falar pelo Espírito. Porque, amados, nós vamos entender também que o que sair da nossa boca também é semente. E se essas sementes que saírem da nossa boca forem sementes só dos pensamentos, né, ou só das emoções, o que nós vamos colher é corrupção. São só coisas vazias lá na frente. Mas se essas sementes que saírem pela boca refletirem o que está no espírito, aí nós teremos fartas colheitas pela frente, amém? E encerramos, né, com Lucas, no capítulo 6, 45, né, que diz: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, o homem mau aqui é o ímpio. E todos nós aqui somos como o homem bom, nós somos salvos. Mas se o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e quando fala bem, fala o que é bom, fala o que é agradável, fala correto, fala certo, e o homem mau, que do mau tesouro tira o mal, ele fala mal, né? Porque Jesus disse que a boca fala o que está cheio do coração. Como é que nós, então, encontramos homens que são boas sementes, né? Que são homens bons, mas que quando abrem a sua boca, né? E que estão falando do que tem no coração, como é que esse homem bom fala mal, fala errado? Então, por que isso acontece se somos bons? Se temos um bom tesouro? Como é que nós somos capazes de expressar, sacando do nosso bom tesouro, coisas más? A revelação, amados, é que o bom tesouro é Jesus em nós. Ele está no nosso espírito. Então, eu sou um homem bom. Eu sou um homem bom quando do bom tesouro eu tiro as coisas boas e a minha boca fala. E isso acontece quando eu vivo no Espírito e falo e ajo das coisas espirituais. Mas se eu sou um homem bom e começa a sair alguma coisa má da minha boca, é porque ainda dentro de mim ou de você existe um homem mau que está tirando coisas más do mau tesouro. E quem é este homem mau que fala, né, sendo nós agora homens bons? É o nosso velho homem, é a nossa velha natureza. Porque nós não somos mais homens maus, né? Nós somos, sim, novas criaturas em Cristo Jesus. Mas esse homem bom, que às vezes ao abrir a boca fala coisas horríveis, ele está tirando de que tesouro? Na verdade, ele não está tirando de tesouro nenhum, mas de um baú velho que já está enterrado. Mas que esse homem bom,
deixou o velho homem buscar nesse baú velho algumas coisas que vão refletir pela sua boca. E do velho homem só vem carnalidade. Então, nós entendemos que a nossa natureza agora, uma vez salvos e convertidos, é uma natureza espiritual, que só tem coisas boas, que tem o bom tesouro que é Jesus, né? Somos sim vasos de barro, mas há uma excelência de poder dentro de nós que é Jesus, e por isso nós temos a capacidade de tirar só coisas boas. E quando nós vemos uma pessoa que é boa, né, e que tem um bom tesouro, mas que está falando coisas más, significa que quem está falando ali é o velho homem, né? Tirando coisas más do passado, né? Antes da conversão, e que estão guardadas ali nas suas mentes, nas suas emoções, e que você precisa se livrar disso, né? Alimentando ainda mais o seu espírito com a palavra, obedecendo a palavra. E todas estas coisas, né? Boas ou más, só tem um lugar para sair, é da mesma boca. Por isso é que Tiago diz que da mesma boca procede bênção e maldição, e que não é conveniente que essas coisas sejam assim. Mas por que da boca sai bênção, de uma boca só sai bênção e maldição? Por que de uma mesma boca sai água doce e água amarga? Sai água doce, né? Sai bênção, se quem está reinando naquela vida é o teu eu espírito. E sai água amarga, sai maldição, se quem está reinando, né, apesar de sermos novas criaturas, é o velho homem ali que está reinando, que tira coisas da maldição do passado, das coisas do pecado. Vocês conseguem perceber que até na boca nós evidenciamos, né, se estamos na carne ou no espírito, né, e quem é que está reinando? De como é importante nós entendermos estas coisas do espírito, porque é isso, né, aqui que Deus vai cobrar de nós, amados. Todas essas mensagens, né, que estamos aprendendo ao longo do tempo, na questão do cuidado dos pensamentos, né, dos frutos da carne e dos frutos do espírito, isso não é para você dizer que entendeu e compreendeu, né? Não é só para você dizer que entendeu e compreendeu, mas é para estar no seu espírito, para depois você buscar lá no seu bom tesouro, seja mental, emocional ou espiritual, porque a sua boca vai falar o que cada um desses corações está cheio, e tirar deles aquilo que é bom, aquilo que é fruto do Espírito. Agora, se você que está ouvindo esta série de mensagens, coloca de lado, né, e fica só no nível do intelecto, e não pratica, e não desenvolve tudo isso, a sua boca vai lhe envergonhar, porque ela vai expor a sua carne muitas vezes. E a boca, amado, é só o começo para um monte de situações erradas. E agora vamos encerrar mesmo lendo mais 2 versículos, Lucas 6, 43 e depois o 44, que explica o versículo que lemos, né? De que a boca fala o que está cheio o coração, para que a gente entenda isso com olhos diferentes, que diz assim, no versículo 43... Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Então está falando das duas sementes, né? A árvore má é o ímpio, que não pode dar bons frutos. E diz o versículo 44, 6:44, Lucas 6:44. Portanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Então, se nós somos crentes, se somos nascidos de Deus, se somos templos do Espírito Santo, somos como a árvore boa e temos que ser conhecidos pelos nossos próprios frutos. Mas qual é o fruto que eu tenho que dar? Frutos bons, frutos do Espírito. Porque ele continua, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Então, agora em nós, né, que somos novas criaturas, que somos crentes em Jesus Cristo, não é mais natural sair de nós qualquer coisa que não seja boa. Não é mais aceitável, né, que a sua e a minha vida dê algum fruto que não seja bom. Isso não é mais aceitável. Agora, quando sai alguma coisa ruim de nós, né, maldita e amarga, isso é o reflexo de quem está reinando em você.
Se é o homem em Cristo, o novo homem em Cristo, ou o velho homem, a velha natureza. E a velha natureza você tem que tirar da sua vida. Você tem que, a partir de hoje, fazê-la calar. Amém? Então, nós estamos iniciando um período agora na igreja em que a nossa boca mostrará quem nós somos a partir de agora. Nós vamos treinar a nossa mente, nós vamos treinar os sentimentos, nós vamos deixar o Espírito Santo fluir em nossas vidas, amém? A ponto de sermos conhecidos pelos nossos próprios frutos, conforme a árvore que somos, e nós somos árvores boas. E isso, amados, é uma decisão. Pensem nisso e decidam hoje mostrar os frutos bons, frutos do Espírito, do Espírito que procedem da sua vida ao abrir a sua boca, que é o começo do mostrar quem você é. E eu creio, amado, que já houve mudança neste dia, porque nós vamos pôr guarda à nossa boca, e ao chegarmos em casa, ao lidarmos, por exemplo, com um incrédulo, a uma pessoa que está na carne, ou no local do nosso trabalho, ou em qualquer lugar que a gente esteja, se a sua e a minha boca ela é santa, ela não pode ser porta-voz de algo mal, de maldição, de palavras amargas, de uma árvore má, de alguma coisa do velho homem. Nós temos que dizer não para essas coisas. Então, digam, amados, a minha boca mostrará qual é a árvore que eu sou. Amém. Então, a partir de hoje, que cada um cuide da sua boca. E isso é só o começo. É um exercício, E que todos os frutos, e que todos conheçam os frutos bons da árvore boa que você é. Amém, amados? Curve a sua cabeça. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus e eterno Pai, Príncipe da paz, fiel, bondoso, misericordioso, justo e verdadeiro. Obrigado, Jesus, por esta revelação, por todo este ensino que tem edificado as nossas vidas, Pai. Nos tornado pessoas melhores, Pai, e nos tornado a cada dia mais parecidos com Cristo, Pai. Obrigado por iluminar os nossos olhos, Pai, para compreendermos, Pai, que a Tua graça nos basta, Pai, e que somos o que somos pela Tua graça, Jesus. Põe guarda a nossa boca, Pai, para qualquer tipo de comentário que não é mais conveniente, Pai, que saia de nós que somos filhos de Deus. Que saia, Pai, da nossa boca, Jesus, somente o que for para edificar a vida do irmão e a nossa própria vida, Pai. Que as nossas palavras sejam remédio, Pai, seja vida, Pai, para que aqueles que te buscam, Pai, tenham esperança, Senhor Jesus. Que todos os frutos do Teu Espírito Santo, Jesus, sejam notórios, Pai, em cada expressão do nosso corpo, Pai, no nosso falar, Jesus, no nosso agir, porque nós já somos, Pai, capacitados e habilitados, Pai, para toda boa obra preparada de antemão, Pai, para que andássemos nela, Jesus. E assim saímos daqui, Pai, mais um domingo renovados, Pai, prontos, Pai, para viver o novo, para viver as grandes manifestações, Pai, através do poder da confissão da Tua palavra, Pai, para viver em novidade de vida, Jesus, segundo o novo homem da qual fomos revestidos por Deus, Pai, para que os frutos da nossa vida seja de justiça, Pai, seja de retidão, Pai, procedentes da verdade, que tenhamos, Pai, a melhor semana das nossas vidas, Pai, que a nossa boca seja porta-voz daquilo que é eterno, Jesus, das boas novas, Jesus, daquilo que já está pronto no mundo espiritual, Pai, que é nosso direito e herança, Pai, para que venham, estas coisas a existir, das coisas que não aparecem, Jesus, e que esta sociedade, Pai, veja pelos nossos frutos, pela árvore boa que somos, a revelação dos filhos de Deus, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus e cremos que assim já é, para a glória de Deus, e que os filhos de Deus digam amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Louve o Senhor com as suas palmas, amados.
E vamos ficar de pé agora para celebrar a ceia do Senhor, amém? Amém, amados. Nós começamos este momento com uma reflexão. Quem pode participar deste momento da celebração da ceia? Este momento não é um termômetro para ver quem está e quem não está em pecado. Mas este momento é para todos aqueles que creem em Jesus Cristo e que são salvos, que têm uma vida saudável com Jesus, que têm a certeza e a convicção da sua salvação, que não retrocedem, mas que avançam porque têm um chamado para reinar em vida nesta terra e na glória eterna com Cristo. A salvação só está em Cristo Jesus, e foi Jesus que no plano perfeito da redenção tomou sobre si os nossos pecados, a nossa maldição, a dor, o castigo, e diz que tudo isto foi encravado na cruz e que pelas suas chagas nós já fomos sarados, curados. Então, após comermos o pão, cremos que o nosso corpo, do alto da cabeça à planta dos pés, será saudável. Não pensaremos de outra forma e não receberemos menos do que isso. Recebemos lucidez, recebemos saúde, recebemos todos os órgãos funcionando perfeitamente, Pai. Recebemos milagre, Pai, para o nosso corpo físico, para as nossas emoções serem saudáveis, Jesus. Porque nós somos templos do Teu Espírito Santo, Pai. E se somos templos sagrados, Pai, o nosso corpo não é para possuir doenças, Pai, mas é para a morada do Deus vivo. Então, quando o apóstolo Paulo foi elevado ao terceiro céu e viu e ouviu coisas do próprio justo, ele disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, Jesus, abençoado é este pão que temos em mãos, e o nosso coração se alegra, Pai, e está convencido destas verdades. Pai, Tu és perfeito, Pai, e nós somos salvos por Tua graça, por Tua soberania, Pai. Somos adotados, Pai, herdeiros, e nada e nem ninguém pode nos arrebatar das Tuas mãos, Pai. O Senhor não tira de nós a Tua fidelidade, Pai. Uma vez filhos, filhos para sempre. Uma vez salvos, salvos para sempre. A Tua mão nos segura, Jesus. Então, abençoamos este pão e declaramos que este é o corpo de Cristo, e comamos todos o corpo de Cristo com alegria, recebendo saúde física para o nosso corpo. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Comamos todos. Amém. Por semelhante modo,
depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então, este cálice é o cálice da nova aliança, é o cálice da adoção. Este cálice é da segurança da salvação. Não mais sangue de bodes, de carneiros, de novilhos, não mais sangue de animais, mas este sangue é o sangue da nova aliança no teu sangue. Então, abençoado é este cálice, o sangue que nos purificou, que nos salvou, que pagou o preço, que foi a propiciação dos nossos pecados. Bebamos todos gratos pela obra completa em nossas vidas, até que Ele volte. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amados. Eu quero declarar um domingo abençoado a todos e que os frutos do Espírito reinem em cada vida ao longo desta semana. Amém? Graça e paz a todos. Já somos renovados, somos novas criaturas, somos revestidos do novo homem. Vamos frutificar para Deus. Que tenhamos uma semana de paz, de harmonia, de alegria, uma semana de conquistas, uma semana vitoriosa. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então, uma semana de grandes coisas de Deus. Amém. Glória a Deus.